Oi, gente, eu tô gravando esse vídeo aqui de forma aleatória, de várias coisas que vêm na minha cabeça que eu quero falar pra vocês. Esses dias uma pessoa entrou no meu Instagram, né, e começou a perguntar: nossa, você tá morando aí nesse paraíso, de frente pra praia, deve estar com a vida ganha. Eu não considero que eu tenha vida ganha. Não, eu tenho vida ganha, mas não no sentido que a pessoa diz, né? O sentido que essa pessoa quis dizer é que eu tô com a vida ganha, tô ganhando muito dinheiro, tô de boa, tô relaxando, tô aposentada, sou a velha da lancha, né? Não, isso tá longe de ser a minha realidade. Eu considero que eu tenho minha vida ganha no sentido que eu tenho saúde, que eu tenho energia para trabalhar, que eu tenho disposição, que eu tenho minha cabeça para pensar. Então, isso pra mim já é considerar a vida ganha. Mas no sentido que ele falou, eu quero deixar bem claro aqui pra vocês, é um pensamento que eu tenho. Muitas pessoas viram e falam assim: ah, mas é fácil pra você porque você trabalha online. Ah, mas é fácil pra você dizer porque você tem uma formação. Ah, mas é fácil. Gente, não é fácil pra ninguém, nada é fácil pra ninguém. Eu acho que tudo aquilo que a gente vive na nossa vida depende de escolhas e de dedicação. Preciso colocar o carregador aqui no meu celular que está acabando a bateria. Depende de escolha e de dedicação. Só um minutinho. Continuando, depende de escolha e de dedicação. Cada um escolhe aquilo que quer viver. Muitas vezes a gente acaba vivendo uma realidade que a gente diz: não, mas eu não escolhi essa realidade, para mim não tá legal. De certa forma você escolheu sim. E se não tá legal é porque você tá trabalhando dentro dos limites da sua mente, você tá trabalhando dentro de crenças limitantes, que eu não sei se é o tópico desse vídeo em si. Mas se não tá legal é porque você precisa realmente tomar uma atitude, tentar tampar a luz aqui para não ficar ofuscando a vista de vocês. Porque você precisa realmente tomar uma atitude. Se não tá legal, quando a vida não está legal, a gente está incomodado com alguma coisa na nossa vida, é porque a vida está pedindo ação. Gente, o universo, ele vive por movimento. Ele é um ser vivo e ele pede movimento. Você pode verificar isso na natureza. A natureza está sempre se modificando, sempre se movimentando o tempo inteiro. E ele exige isso. Ele considera que um ser vivo que está parado, ele não está com vida. Até as pedras rolam. Até as pedras em algum momento modificam a vida delas. Então assim, e quando a gente está estagnado, a gente sente que a vida não evolui, ou a gente está cansado, não está motivado com aquilo que a gente está vivendo, é um momento em que nossa alma está pedindo movimento, está pedindo mudança. E eu sou uma pessoa que ouço muito essa mudança. Inclusive, é tanta coisa que eu mudo na minha vida que às vezes eu não sei se isso é 100% benéfico, porque eu gosto também da ideia de ter uma certa estabilidade, mas isso não é o que minha alma vive. Minha alma, ela pede mudança, ela pede aventura, ela pede movimento. E então eu estou em constante movimento, e esses movimentos faz com que eu descubra, desbrave novos sentidos, novas formas de viver, e apareçam oportunidades para mim que de repente nem eu, em algum lugar remoto na minha infância ou na minha adolescência, eu imaginei eu morando em frente a uma praia linda, mas eu não imaginava como poderia chegar lá. Por isso que a gente às vezes fala que a gente pode sonhar, mas sonhar sem pôr limites na nossa mente. Eu estudei muito o professor Hélio Couto, de física quântica. O meu canal, inclusive, iniciou através dos estudos do Hélio Couto, né? E ele diz: solte, sonhe, imagine o que você quer com um desejo muito forte e solte. E eu percebo que a maioria das coisas que eu tenho na minha vida hoje, elas chegaram através desses meus desejos que eu fiz quase que inconscientemente. Quando eu, de repente, folheando uma revista, vi uma praia paradisíaca, falando: nossa, morar nesse lugar deve ser maravilhoso. Ou então um lugar que eu visitei, uma praia que eu visitei, eu falei: como eu gostaria de morar num lugar assim. E eu desejei naquele momento com tanta intensidade que eu criei uma bolha de desejo para o universo. E aí ela voltou.
voltou, as coisas acontecem, mas a gente tem que estar em movimento, a gente tem que estar desejando que a vida mude. Porque se a gente simplesmente desejar e falar, isso não é pra mim, pronto, cortou, limitou, aquilo ali não vai acontecer. Ou se a gente fala assim, eu gostaria disso, mas vai dar muito trabalho, começar a pensar nas dificuldades para conquistar aquilo que a gente quer. Mas não dá, porque tem sempre aquela pessoa que a gente assim, né, tipo, propõe alguma coisa legal, vamos viajar para não sei onde. Não, mas dá muito trabalho, porque tem que pensar naquilo, tem que pensar naquilo outro. Sempre tem um monte de empecilhos ou desculpas, né? E gente, eu teria milhões de desculpas na minha vida para não realizar nada. Eu sou mãe solo, tá? Eu cuido da minha casa sozinha, todas as contas da minha casa sou eu que pago, eu não tenho pensão, eu não tenho suporte, tudo é responsabilidade minha, a educação da minha filha é responsabilidade minha, o trato dos meus pets são responsabilidade minha, o pagamento de onde a gente mora é responsabilidade minha, a comida que a gente come é responsabilidade minha, tudo é minha responsabilidade. Então eu teria 1001 formas de arranjar desculpa para não fazer nada na vida. Não, eu tenho uma filha, eu tenho uma criança pequena, eu não posso sair, eu tenho que manter-me no mesmo lugar, eu tenho que trabalhar fora de casa, trabalhar duro, colocar a minha filha numa creche. A gente pode criar vários cenários com desculpas da nossa vida, assim como eu teria 1 trilhão de desculpas para não fazer nada. Vocês também podem ter dentro da vida de vocês 1 trilhão de formas de achar desculpas para não fazer nada. Outras pessoas têm, todo mundo tem formas de achar desculpa. E são simplesmente desculpas. Então não é uma questão de ter vida ganha. Porque o fato de eu ser formada não muda nada. Hoje tem pessoas não formadas ganhando milhões de reais e eu não sou milionária. Não estou perto de lá ainda. Quem sabe um dia, não fecho essa porta. Mas não é por causa da minha formação. Não é porque eu sou formada, tem pessoas que não são formadas que ganham muito bem, se dão muito bem na vida. Formação hoje não quer dizer quase nada, né? Mas estudar é sempre bom. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje é que se vocês estão assistindo o meu canal e vocês estão questionando qual que é a forma de vida que eu tenho, qual que é o estilo de vida que eu tenho uma vida simples. Uma vida simples e minimalista, se for dizer. Eu tô para gravar um vídeo sobre aqui a minha casa onde eu moro. Não vou fazer agora porque ela não tá preparada para isso, mas eu vou mostrar para vocês. Eu tinha carro quando eu morava no interior de São Paulo. O carregador do meu celular tá desconectando e conectando, peraí. Opa, desculpa pessoal. Eu tinha carro quando eu morava no interior de São Paulo. Quando eu passei a trabalhar online, eu percebi que o carro não era mais viável para mim, porque eu não fazia coisas, não me deslocava tanto. Apesar de ser no interior de São Paulo, era uma cidade com que eu fazia a maioria das coisas a pé. Eu morava perto do supermercado, perto do centro da cidade, então o carro não era uma necessidade. E naquele momento, então eu me desfiz do carro. Hoje eu não tenho carro, eu ando de bicicleta. Eu me mudei para um lugar onde a locomoção sem carros é fácil, tá? Então, eu tô adaptando a minha vida de forma a viver mais simples, mais minimalista. Com os meus planos de mudança, com os meus planos de conhecer outros lugares, agora eu estou começando a pensar na possibilidade de comprar um carro, mas estou planejando ainda. Não por causa do meu cotidiano, mas por causa de planos de viagens, né? Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês é que tem muitas formas da gente modificar a nossa vida. Trabalhar online também não é privilégio só para mim hoje em dia. Hoje em dia muita gente, se não todo mundo, pode arrumar uma forma de trabalhar online. Ou criando um curso, vendendo curso em plataformas de curso, ou criando vídeos no YouTube, ou mesmo trabalhando formalmente com CLT. E eu vou fazer um vídeo, se alguém quiser que eu faça um vídeo sobre trabalho remotos, escreva aqui nos comentários que daí eu faço.
Quais são as opções hoje que uma pessoa pode desenvolver em trabalho remoto e ter essa liberdade geográfica e ter a possibilidade de ficar mais próximo dos filhos, ou até mesmo não precisar pegar trânsito todo dia para se locomover, enfim. Aí eu faço um vídeo só sobre trabalho remoto e como foi o meu início trabalhando online. Não foi sempre assim, né? Não foi. Só que a gente tem que ficar focada naquilo que a gente quer. Quando eu decidi que eu ia trabalhar online, que eu comecei a trabalhar online e eu me adaptei a isso, eu neguei boas propostas de trabalhos presenciais. Tive propostas de trabalho presenciais onde eu morava, no interior de São Paulo, e eu neguei. Porque olha que eu estava com o meu trabalho online ainda assim, se adaptando, não estava 100% adaptada ainda. Na verdade, aquele momento eu estava no momento em que eu tinha poucos alunos online, eu tinha um trabalho presencial e meio período, e eu estava querendo voltar só para o online. E eu tive ofertas de trabalho presenciais muito boas e eu neguei. Neguei porque não era o que eu queria. Então, desde que eu comecei a trabalhar online, eu foco apenas em trabalhos online. Desde que eu comecei a trabalhar online, eu trabalhei não só com as aulas de inglês, que é o que eu faço, mas também eu trabalhei para empresas. Eu trabalhei CLT, eu trabalhei MEI, para empresas de forma remota. Então, eu tenho conteúdo para passar para vocês, e sim, eu tenho experiência para dizer para vocês que há muitas possibilidades de trabalho remoto. Mais uma vez, se vocês quiserem saber como se tornar realizar um trabalho remoto, vocês coloquem aí nos comentários e eu faço um vídeo sobre os caminhos para se conseguir ser uma pessoa de trabalho online. E enfim, eu achei muito engraçado assim, esse comentário. Você deve estar com a vida ganha para morar num lugar desse. Não é assim, gente. Você não precisa estar com a vida ganha. Você não tem que esperar. Eu tenho que chegar nesse ponto para eu poder fazer isso. Não, se você tem que dar o passo. Você tem que caminhar em direção ao que você quer para poder conquistar aquilo. Por mais que você não vê hoje chegando naquele lugar, você consegue visualizar o primeiro passo que você pode dar em direção àquele caminho. E é esse primeiro passo que está próximo a você, que você pode dar, e que você tem que dar para conquistar o que você quer. Eu demorei 2 anos para encontrar o lugar que eu queria, mas eu fiquei 2 anos com noites mal dormidas, só pesquisando na internet no tempo livre, quando eu estava com silêncio, pesquisando na internet, fazendo anotações de lugares, pesquisando valores de aluguéis. Enfim, eu fiquei focada naquilo que eu queria e eu encontrei aqui e eu estou morando aqui hoje e era realmente o que eu estava procurando. Amanhã pode ser que eu procure outro lugar, que eu queira mudar de lugar e eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou focar na minha meta, vou ter na minha mente exatamente o que eu quero para mim e vou me empenhar naquilo. Quando eu encontrei com Muruxatiba, eu tinha na minha mente que eu queria encontrar um vilarejo de pescadores com no máximo 10.000 habitantes, que tivesse uma estrutura mínima de supermercado, saúde, educação. E eu não imaginei que, eu não consegui, quando eu comecei a procurar, eu falei, gente, eu acho que esse lugar que eu imagino na minha cabeça não existe, porque eu imaginava praias lindas, eu imaginava todo esse cenário que eu vivo hoje. E para mim, até então, como Muruxatiba não existia. E eu passei 2 anos procurando, chegava um momento que eu falava, não, eu acho que esse lugar que eu estou procurando não existe no mundo. E eu encontrei com Muruxatiba, era exatamente o que eu tinha na minha mente. Então, eu encontrei outros lugares que eram atraentes, que chegavam próximo àquilo que eu pensava, mas não era aquilo que eu pensava ainda. Eu falava, não, vou deixar anotado aqui as informações desses lugares, mas não é isso ainda que eu quero. Eu quero assim, assim e assim. E eu continuei pesquisando. Então, assim, muitas vezes a gente quer alguma coisa, muito alguma coisa, e no meio do caminho nos é ofertado alguma coisa parecida.
um fake ali, né? Uma cópia daquilo que a gente quer. E a gente vai falar, tá, vou pegar esse aqui que tá bom mesmo. Será? Porque você vai pegar esse aqui que tá bom mesmo, mas você vai continuar desejando aquilo que tá lá na sua mente. Então só pega a hora que for o que é pra você. Não deixa o seu foco ser tirado. Porque às vezes até o universo vai te testar, saber o quanto você quer realmente aquilo. Vai falar, tá, ela tá querendo aquilo ali, mas eu vou mostrar isso aqui pra ver se ela quer aquilo ali realmente. E aí você vai cair na armadilha e pega o que tá mais fácil ali. Então não é sobre ter a vida ganha. Respondo para essa pessoa aqui nesse vídeo, não é sobre ter a vida ganha. É sobre fazer a vida acontecer. É sobre pensar que a vida é essa oportunidade que tem uma média de 70 a 80 anos de existência, essa vida que nós estamos vivendo, e que ela tem infinitas possibilidades de ser vivida. E que nós podemos escolher como nós vamos vivê-la. E eu, na minha opinião particular, eu acho um desperdício enorme para mim, para minha vida, cada um tem as suas escolhas, mas para minha vida particular, talvez é uma coisa da minha alma, eu acho um desperdício enorme ficar parada, vivendo na mesma casa, no mesmo apartamento, na mesma cidade, convivendo com as mesmas pessoas durante 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos. Sem sair daquela mesmice, sem sair daquela rotina, sem experienciar nada novo, sem sentir novos cheiros, novos sabores, usar os nossos sentidos, ver lugares diferentes, reconectar com a sua alma, reconectar com Deus através das criações dele, tudo que você pode vivenciar. Para mim, o mundo é uma experiência, essa vida é uma experiência incrível para ser vivida. Agora, isso não quer dizer que eu não trabalho, eu trabalho pra caramba. Como eu disse no começo do vídeo, eu sou mãe solo. Tudo aqui que eu tenho ao redor depende de mim, só de mim. Então eu não tenho a vida ganha e fico tomando água de coco e caipirinha na beira da praia o dia todo. Pelo contrário, eu trabalho bastante. Mas eu trabalho, eu aprendi a gostar daquilo que eu faço. Todo trabalho chega uma hora que cansa, e é por isso que eu estou próxima à natureza, porque a natureza me recarrega. Então, é mais uma coisa sobre a escolha. Quando eu trabalhava na cidade, eu trabalhava com a mesma coisa, só que eu não tinha o mesmo prazer, porque eu não tinha uma válvula de escape para me descarregar e depois renovar as minhas energias e fazer de novo. Aqui, gente, eu vou ser bem sincera para vocês, eu não tenho shopping, eu não tenho cinema, eu não tenho McDonald's, eu não tenho muitas conveniências em supermercado, eu não tenho iFood, eu não tenho Uber, eu não tenho muitas dessas facilidades que tem na cidade. E muitas vezes eu passo muito tempo aqui dentro de Cumuruxatiba, eu não saio, eu passo meses e meses aqui dentro. Só que ao mesmo tempo eu consigo vivenciar, cada dia que eu vou à praia é uma paisagem diferente, cada fim de tarde é uma pintura diferente. O fim de tarde em Cumuruxatiba, ele é uma pintura divina, é um quadro na praia. Então cada dia que eu vou para a praia, eu posso ir para a mesma praia, no mesmo lugar da praia, e eu vou ver uma praia diferente, eu vou ver um mar diferente, eu vou ver um céu diferente, eu vou ver um clima diferente. E isso para mim já é uma mudança, e isso para mim é o que eu preciso para renovar as minhas energias. Eu tô dizendo para mim, tá, gente? Então eu não faço grandes coisas na minha vida, assim, o tempo inteiro. Eu tô aqui vivendo este momento, eu estou nesse momento presente, vivendo essa experiência aqui, e essa experiência está sendo intensa, porque eu passo muito tempo aqui. E aqui não tem essas distrações como a cidade grande, não tem, só que a distração que me dá, que é o contato com a natureza, para mim é o suficiente. É muito melhor eu ver a mesma praia todo fim de semana do que eu ter que sair para um shopping, ficar rodando dentro de um shopping para descarregar minha energia, que isso não vai fazer renovar minha energia, vai me cansar mais ainda. Enfim, cada um é uma pessoa, cada um é um ser humano. E
Cada um se alimenta a sua própria energia. Tem gente que gosta, ama viver na capital, no estado, na capital de São Paulo, adora viver na grande São Paulo, no agito. Aquilo ali para eles são revigorantes. Tem pessoas que gostam. Essa não é o meu intuito. Mas para quem gosta, então vive intensamente isso e produza, um lugar de produzir muito, de trabalhar, de muitas oportunidades. Uma pessoa vai lá e faz. Tem gente que está morando no interior e gostaria de estar morando no centro, na capital de São Paulo. Vai para a capital. Então, é sobre movimento. É sobre o desejo de fazer essa vida valer a pena. Porque toda uma coisa que é fato é que todos nós vamos partir dessa vida. Essa vida vai acabar para todo mundo, essa experiência. E o que você vai deixar para trás? O que você vai olhar para trás e vai falar, eu poderia ter feito aquilo, devia ter feito aquele outro, e não fiz por quê? Por medo, por comodismo, por inércia. Se você quer ter um corpo diferente, uma saúde diferente, vá atrás. Eu tô ralando, gente. Eu tô ralando aqui, destruindo as minhas crenças limitantes em relação ao meu corpo, em relação à minha saúde. Isso tá sendo um processo de anos. E o tempo inteiro eu tô assim, ó, não é tudo fácil, não. Aliás, nada é fácil, tudo exige de energia da gente. E já faz anos que eu estou assim, eu vou na minha saúde, nas minhas atividades físicas, aí eu concilio minha atividade física com alimentação, vou pro ápice. De repente, eu saboto na atividade física. Continuo com a alimentação boa, mas saboto na atividade física, aí vou caindo. Aí de repente eu volto pro ápice, volto na atividade, começo a subir de novo, saboto na alimentação e caio. Então isso são crenças limitantes minhas, que eu estou cada dia andando um degrau a mais. E eu quero conquistar um corpo melhor. E não é só por beleza estética, não. É porque eu sei que o meu corpo é o meu altar, ele merece estar em forma, ele merece estar no seu ápice de desenvolvimento, ele merece estar com seus músculos ativos, com o sangue correndo tranquilamente pelas minhas veias. Então eu quero dar isso para o meu corpo, essa saúde para ele. E eu tenho uma meta. Só que não é fácil, gente. Faz 3 anos que eu estou nessa, eu já melhorei muito, mas ainda tenho muito para melhorar. Mas eu não vou desistir por causa disso, porque isso é uma coisa que eu desejo na minha vida e que eu quero alcançar. Então, não precisa estar com a vida ganha para a gente viver os nossos sonhos. Aliás, eu acho que nem existe esse negócio de vida ganha, porque mesmo a pessoa que esteja vida ganha financeiramente, ela ainda almeja coisas que ela não tem. Então a gente não tem fim, não tem fim para ter vida ganha. Se você parar no seu sofá e falar assim, agora eu vou assistir Netflix, eu tô com a vida ganha. Você vai fazer o quê? Você morreu, então, né? Morreu. É movimento, a vida é movimento. A vida, vamos parar de arranjar desculpas para nós mesmos não realizarmos as coisas que nós queremos. Eu tenho muitas pessoas que eu conheço que são mães, algumas são mães solos também, e elas falam, eu não faço isso porque eu tenho filho. Lógico que a questão de eu ter uma filha e cuidar sozinha me limita em algumas coisas que pessoas que não são pais, não são mães, fazem. Mas essa não é a minha realidade, a minha realidade é essa, e eu não vou limitar em tudo aquelas outras coisas que eu posso fazer por mim mesma e por ela, com a desculpa usando essa desculpa. É tudo mais difícil pra mim, porque eu tenho que pagar aluguel, Faça. Qual que é as vantagens de pagar aluguel? As vantagens de pagar aluguel é que você pode morar onde você quiser. Se enjoar dessa casa hoje, você vai pra outra. Tem gente que só vê a parte ruim, paga aluguel, é ruim, desperdiça dinheiro. Será? Eu tenho muitas vantagens, eu posso fazer até um vídeo só sobre esse assunto. Pagar aluguel, vale a pena ou não? Gente, eu joguei aqui nesse vídeo trilhões de ideias para dar um turbilhão na sua mente mesmo. E eu quero que vocês comentem aqui, coloquem no comentário quais insights que vocês tiveram na mente de vocês, o que vocês querem saber da minha rotina. Eu vou mostrar para vocês na hora que minha casa estiver organizada e preparada para isso. Eu vou fazer um vídeo sobre aqui onde eu moro,
tá? Para vocês verem que eu não sou uma pessoa movida por luxo. Luxo é diferente de conforto, né, gente? Eu gosto de ter conforto, eu gosto de ter uma casa agradável para poder descansar em paz. Mas vocês vão ver, é tudo minimalista. Eu vou mostrar para vocês. E, sei lá, comentem aí o que vocês querem saber, o que vocês pensam sobre isso que eu falei. Vocês achavam que eu também estava com a vida ganha? Vocês acham que eu passo o dia inteiro tomando caipirinha e água de coco na beira da praia? O que vocês têm aí, que vocês que assistem os vídeos e me veem, estão me conhecendo, qual que é a ideia que vocês estão criando de tudo isso? Eu quero saber um pouco mais de vocês, o que vocês pensam, para eu poder compartilhar mais com vocês, chegar mais próximo de vocês e vocês chegarem mais próximo de mim também. Aqui todo mundo é gente, todo mundo é humano, aqui não tem firula, aqui eu não estou mostrando falsidade, só que eu quero saber o que vocês querem ver, o que vocês querem saber, que eu possa compartilhar com vocês, que possa agregar aí para a vida de vocês. Então é isso, queria colocar esse vídeo porque veio tudo isso na minha cabeça, com esse comentário que essa pessoa fez, de que eu tinha vida ganha, veio um monte de informação na minha cabeça, falei, vale a pena fazer um vídeo para falar sobre isso. Então, a vida ganha, gente, a vida ganha não, é a vida realizada. Nós temos que realizar a nossa vida, ninguém ganha a vida, a gente cria a nossa vida, tá? Então é isso, comentem, vocês andam muito quietinhos, comentem, falem, perguntem, me ajude a criar conteúdo que vocês querem ouvir, daquilo que vocês querem ouvir mesmo, tá? Um grande beijo pra vocês, até mais.